Então, vocês sabem por que essa luz está acesa? Vou explicar de maneira resumida por que essa luz está acesa. Nós temos aqui dois fios de cobre conectados na lâmpada. Temos o polo negativo e o polo positivo. Com esses fios conectados na boquilha, nós ligamos ele numa tomada que está ligada numa tensão de 127 volts. Com isso, vemos que flui uma corrente elétrica que passa pelos fios até a lâmpada e vemos que ela está acesa. Nós medimos com o multímetro a tensão equivalente que está nessa lâmpada e a corrente. Nós medimos com o multímetro a tensão e a corrente equivalente que está nessa lâmpada. Com o multímetro de tensão, nós medimos cerca de 125 volts. E com o multímetro de corrente, nós medimos cerca de 0,14 ampere, que posteriormente vai ser usado no cálculo no quadro. Quer saber qual a relevância da matemática nisso? Para a gente entender esse experimento, a gente vai precisar utilizar a primeira lei de Ohm, que consiste em tensão, sendo ela volts, corrente em ampere e a resistência em ohms. Nós temos esse macetinho aqui para a gente calcular cada uma dessas incógnitas. Para entender melhor o que foi acabado de ser apresentado, vou mostrar para vocês um macetinho para ajudar na hora de manipular as fórmulas. Esse triângulo consiste em tensão, resistência e corrente. Quando nós queremos saber a tensão, nós tampamos a tensão e ficamos com resistência vezes corrente, que é o que está mostrando aqui. Quando queremos saber a resistência, nós tampamos a resistência e ficamos com tensão sobre a corrente. E quando nós queremos saber a corrente, nós tampamos a corrente e ficamos com tensão sobre a resistência. A lei de Ohm, ela ensina que a corrente elétrica, ela é diretamente proporcional à tensão elétrica. Ou seja, quanto maior for a tensão, maior será a corrente. Já a tensão, ela é inversamente proporcional à resistência. Após conferirmos os nossos valores no multímetro, nós obtivemos a tensão como 125 volts e a corrente como 0,14 ampere. Vamos calcular a resistência juntos? Para a gente calcular a resistência, a gente vai usar essa fórmula que a gente já explicou no triângulo, que consiste em tensão sobre a corrente. A tensão do nosso circuito é 125 volts sobre 0,14 ampere, que é a nossa corrente. Então, nós vamos ter a resistência como 17,5 ohms. E assim nós calculamos o valor da nossa resistência. E assim nós podemos ver que a matemática está presente até nos momentos mais corriqueiros da nossa vida, como quando acendemos e apagamos a luz.